Mamãe, o que você era antes de mim? Mãe, quem a senhora era antes de mim? Antes de você, eu não esperava que eu teria mais uma filha. Para mim, nos meus planos, seria só a Nicole, porém Deus, Ele permitiu ter você na minha vida. E foi um dos meus presentes maravilhosos que Deus me deu, foi você. Sofri muito na sua gestação, né? Eu tive uma complicação com 6 meses, quando ela estava na minha barriga, e os médicos me desenganaram, né? E Deus, ele mudou toda a palavra dos médicos e deu mais uma oportunidade. Então, para mim, a Giovana, ela é um presente de Deus, né? E assim, ela é maravilhosa, minha filha. Mamãe, o que você era antes de mim? Ai, gente, pergunta difícil. Eu acho que nas minhas 3 gestações, né, foram os piores momentos, né, da minha vida. Que é um pouco difícil até falar. Quando eu tive um Murilo, passou 4 meses, né, eu fiz a laqueadura. E 4 meses não, 6 meses eu fiz a laqueadura. E o Murilo com 6 meses, ele teve H1N1, ele ficou internado, né, quase faleceu. E eu tive ali, né, que ser forte naquele momento, né, mas antes dele eu era uma pessoa improvável, né, não tinha identidade. As pessoas que determinavam o que eu seria, né, o que eu ia ser, as pessoas falavam pra mim, me acusavam, criticavam pelas minhas escolhas, e eu era isso, né. Aí eu falo que hoje eu vivo a realidade mesmo, né, hoje eu sou de verdade. Hoje eu tenho identidade, tenho endereço. As pessoas veem assim, Paula é forte, isso e aquilo, mas eu não sou. Quando me chamaram, eu falei, eu sempre quis participar de um vídeo assim, né, pra contar a história. Eu falei pra ele, você tem um testemunho, Blue. A gente chama ele de Blue lá em casa. Eu falei, você tem um testemunho, ele me conta aí. Aí eu fui contei a história pra ele, ele nem sabia, né, mas quando eu tive o Murilo, acho que ali começou a resgatar algo em mim. Deus me deu o Murilo assim, de fato, foi através dele, né, todas as mudanças, né, na minha casa, no meu esposo, na minha vida, foi todas através dele. Mamãe, o que você era antes de mim? Antes de você, eu já era mãe, né? Tenho meu primeiro filho, mais velho. Mas antes dos meus filhos, de todos os meus filhos, eu era já uma moça responsável, porque eu perdi minha mãe cedo. Perdi minha mãe com 8 anos. Então eu não tive minha mãe. Tive que aprender a me virar cedo, a aprender a fazer comida, aprender a limpar a casa. Não brincava, não fazia nada. Estudava, trabalhava para poder ajudar o vô. E o vô ficou doente, ficou acamado, então eu tinha que trabalhar para poder trazer o alimento para casa. Então a mãe trabalhou e estudou, né? Quando a mãe conheceu o seu pai, eu tinha 14 anos de idade. Aí, na verdade, a gente cresceu junto, 14 anos a gente já ficou junto. Quando eu fiz 19 anos, o Arthur chegou, meu mais velho. Quando o Arthur fez 2 anos, você veio. E depois de 2 anos, a Helena veio. E assim foi a minha história, poder fazer o que eu não tive, ser mãe. Minha mãe ficou comigo até 8 anos de idade, e aí eu pude, eu aprendi muito com ela a ser mãe, aprendi muito com ela a ser a melhor mãe, só que ela ficou comigo ali uma trajetória pequena, né, 8 anos da minha vida. Só que esses 8 anos que ela ficou comigo, ela me ensinou muita coisa, ela me ensinou a amar vocês mais, porque ela era uma ótima mãe, ela nunca deixou uma data passar em branco. Então a mãe sempre tenta sempre ser a melhor mãe, a mãe sempre tenta fazer, comemorar. E é isso, o que eu era antes de vocês, era uma menina que fazia de tudo para poder logo ficar adulta
para poder ter coisa boa, porque meu pai ele oferecia coisa boa, mas quando a avó faleceu, meu avô, ele também morreu praticamente junto com ela. Ele se deitou numa cama e ficou doente. Então a mãe precisou se erguer naquele momento para ajudar o avô. Mas é isso. Mãe, quem a senhora era antes de eu nascer? Meu Deus, que pergunta. Eu acho que eu era uma pessoa, uma menina ainda, né? Com falta de maturidade. Tinha o quê? De 21 para 22 anos, porque nós fazemos aniversário no mesmo mês. Então ainda uma moça que precisava de algumas experiências. O que faria a senhora se sentir mais amada por mim? Ai, Ju, você... é isso. Você é tudo que eu preciso na minha vida. Você é uma pessoa que é obediente. Eu não tenho assim o que pedir. A única coisa que eu quero muito é que você sirva a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E quando a sua mãe não estiver por perto, tudo que eu ensinei até hoje você continua seguindo, porque aí assim os seus dias serão sempre de paz, né? Nas piores crises da vida, quando se tem Jesus, tem tudo. Mãe, o que você sentiu quando você soube que eu estava crescendo? Essa é a parte, né, mais difícil, que eu tava até falando, falei, ele é tão amoroso. Aí a minha amiga falou, Paula, curte bastante, porque isso vai passar, né? Então curte, abraça, beija, ele beija muito. Eu tava falando no meu serviço essa semana, falei, meu Murilo beija demais, abraça, sempre, o tempo todo comigo, né? Então saber que ele tá crescendo, ele já vai fazer 11 anos, e eu sei que vai passar, que a Julinha era assim comigo, a Júlia tá com 13 anos já, e aí eu falei, meu Deus, sinto falta, né, de arrumar o cabelo. Mãe, pra mim foi a mulher mais amada da minha vida, e não tem outra. E eu faço muito pouco por eles, muito pouco. Ele é um presente que Deus me deu. Presente mesmo. Eu lembro quando ele tinha 6 meses, que ele teve H1N1, a médica falou assim, a médica não, a enfermeira entrou e falou, mãe, o Murilo ele não tá reagindo às medicações, ele não conseguiu uma vaga na UTI. Hoje, amanhã ele não tá mais aqui. E no dia que o Murilo se internou, ele se internou no dia 4 de abril, no dia 3 eu tinha feito a cirurgia pra não ter mais filho. E eu falando com Deus, tava afastada ainda da igreja, e falando, Deus é meu único filho, eu não posso ter mais. Eu falei, eu sei que não substitui, mas eu queria meu filho, o Senhor falou que ele ia mudar minha história. Eu só lembrava da promessa, né? E eu falei, minha vida não mudou. E aí, eu lembro que meu pai falou pra mim, filha, tá todo mundo orando por ele, Deus não vai fazer isso. Eu falei, eu sei que não vai. Mas eu falei pra ele que tinha medo, né? Tipo, eu não tinha as experiências com Deus que eu tenho hoje de fé, né? Eu fui conhecer Deus de verdade quando eu perdi meu pai. Eu já tava na igreja, mas eu falo que a primeira experiência que eu tive com Deus foi no dia que eu perdi meu pai, que eu tive que entrar pra ir conhecer o corpo. E aí foi ali que o Espírito Santo, sabe, ministrou no meu coração. Minha irmã ligou, Paula, corre lá pro regional, que a vaga dele saiu. Aí eu glorifiquei a Deus. Falei, pai, vamos comigo. Meu pai sempre comigo. Ele me levou. Aí eu cheguei lá, eles falaram pra mim que descobriram que o leite que a gente tava dando pra ele tava indo pro pulmão. E de fato, em 24 horas ele ia morrer. E eu glorifiquei a Deus. Depois de 15 dias lá na UTI, o Murilo saiu de lá com vida, pra glória de Deus. Pra glória de Deus. O Rubens foi liberto no mesmo ano, o Murilo também. Já tem 8 anos que o Murilo não tem mais nenhuma crise. Eu falo que Deus curou a minha casa toda. Todo mundo foi alcançado, pra glória de Deus. Nós somos um milagre. Eu creio. Nós vamos viver muitos milagres. Eu creio nisso. Eu te amo. Eu também te amo, Blue. Isso é tudo pra mamãe, viu? Isso é um presentão que Deus me deu. Deus abençoe, viu? Te amo, te amo, te amo. Eu amo muito a senhora e que eu acho que a senhora é uma mulher muito de Deus e eu espero que um dia eu seja metade do que a senhora é. Porque a senhora ajuda muita gente, eu gosto muito de ajudar as pessoas. A senhora
tá sempre preocupada em deixar tudo perfeito, mas não pra senhora, mas pra Deus. Eu quero muito ser desse jeito, porque às vezes eu fico preocupada em cantar muito bem pra senhora achar bonito, pra minha irmã achar bonito, pro meu pai achar bonito. E eu quero pensar mais como a senhora, de sempre pensar mais pra Deus. Pensei que não podia, Verô. Eu te amo, filha. Também te amo, mãe. É isso, a gente não tem tudo, mas quando Deus ele permite você ser mãe, você vê que você não precisa de muito. Você já tem alegria dentro de casa. Minhas filhas, graças a Deus, não são as pessoas difíceis, né? Deus, quando ele permite a gente gerar algo, ele permite a gente gerar algo, mas que seja para a glória dele, né? Então, os filhos, quando a gente gera, não é para ser nosso, é para ser de Deus. A senhora falou que eu sou presente de Deus e o meu nome significa presente de Deus. Porque você realmente é um presente de Deus. Eu gerei a Giovana no meio de muitos vales. E Deus curou minha filha. Eu ainda cortei essa parte, porque são áreas que mexem ainda com o emocional. Pareço ser muito forte, mas quando envolve filho, te deixa vulnerável, te deixa assim. E Deus fez eu sentir isso, nem tudo está nas suas mãos. Então, quando a Giovana tinha, eu acredito que uns 2 anos, ela tinha um problema muito sério de saúde, que para muitas pessoas é normal, mas o dela ficou muito grave a ponto de dar uma meningite. Foi quando eu descobri. E eu ver a minha filha ali naquele hospital, dormindo sentada, eu já tinha muitos meses que eu não dormia, acudindo ela, e os médicos quiseram deixar ela lá porque ela tinha muitas crises, então tudo que ela comia, ela vomitava. E aí eu pedi para o médico, me dá uma oportunidade, não deixa eu deixar minha filha aqui. Se o senhor deixar eu levar ela vai voltar bem. Mãe é tudo na vida de um filho. E eu me lembro quando eu consegui dar para minha filha a primeira alimentação, foi numa seringa. Então a Giovana, ela foi uma criança muito, muito fraca de saúde. E quando eu comecei a fazer tudo que o Senhor queria que eu fizesse para Ele, fazer a vontade dEle, pensar menos em mim, fazer mais para Ele, o Senhor curou a minha filha. E quando eu achei que eu ia perder ela no hospital, eu pedi para o meu esposo, pastor Alberto, acompanha ela, eu vou para casa. Porque se ela falecer na minha frente, eu acho que eu também vou falecer junto com ela. Então, quando eu vi Deus cuidar dela, tocar no pulmão, restaurar a saúde da minha filha, Ele trouxe ela com vida. E eu fiz um voto com Deus, que é algo que é meu e Deus, e eu procuro cumprir até o dia de hoje. Então, o Senhor, Ele curou a Giovana. Hoje ela não faz mais uso de nenhum tipo de bombinha. Então, assim, Deus, Ele cuida da minha casa, cuida das minhas filhas. E aonde eu não posso ir, Deus vai. E é isso, eu amo a Giovana. Assim como eu amo a Nicole, eu gostaria muito que ela também estivesse aqui, que eu tenho uma porção de coisas para falar da Nick. Eu falo que ela é minha chave. A Nicole, ela virou totalmente os meus passos para o altar de Deus. Eu sempre peço a Deus, me leve antes que elas me enterram, porque eu não teria estrutura para enterrar um filho ainda. Nessa parte eu ainda sou muito fraquinha. A vontade perfeita de Deus é melhor do que sacrificar. E que todas as mães possam seguir isso. A vontade que tem que prevalecer sempre é de Deus. Susana Wesley, ela foi uma mulher que eu me inspiro muito nela, porque ela teve 19 filhos num tempo muito difícil. A vida dela não era fácil, mas ela entendeu desde o início que cada um dos seus filhos, antes de ser gerado no ventre, eles precisam ser gerados na oração. Então, ela tinha o seu momento particular com Deus e ela falava, no momento que eu sentar numa cadeira e colocar o meu avental sobre o meu rosto, ninguém venha me incomodar, porque eu estou falando com Deus.
E na minha casa é assim. Todos entendem. Quando ela está ali, ela está tendo uma conversa com Deus. Então a nossa vida é isso. Às vezes a gente precisa de um avental para lançar como mãe sobre os nossos o rosto e ali chorar e derramar lágrimas. Como que se mete o amor? O amor, a minha mãe falava. Ela falava assim, filha, a mãe te ama todos os prédios desse mundo. A mãe te ama todas as casas desse mundo, que não tem fim. A mãe te ama tão assim. Minha mãe falava sempre, te amo muito, 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 muito. Toda vez ela falava, eu te amo. Então a mãe aprendeu, que é a mesma coisa. Como a mãe te ama, como você mede o amor? Eu acho que o amor não tem como medir, né? Porque o amor é uma coisa infinita. Pra mim, eu amo muito você. Eu acho que é com sorriso, eu acho que é você. Você acha que é com sorriso? Eu te amo. Mãe, quem vai ser você quando eu sair de casa? Eu me pergunto às vezes. Vocês são tudo pra mim. Mas quando vocês saírem de casa, é o que eu sempre oro. Peço pra Deus, que eles consigam realizar todos os sonhos deles. Então, vocês saindo de casa e eu vou ser uma avó, né, mais pra frente, mas eu vou ser uma mãe ainda. Então, eu vou estar ali sempre presente. Então, eu não sei quem eu vou ser. Eu fico me perguntando, eu vou ser a dona de casa, que eu gosto de ser. Mas eu vou ser a Patrícia, que eu vou tentar voltar a viver o que eu não pude viver. Tentar viver a minha vida sendo eu. Mas eu não sei dizer a palavra em si, quem eu vou ser. Não sei. Mãe, eu sou grata porque você faz comida de mim, sempre cuidou de mim. E quando eu preciso de ajuda, você tá lá pra me ajudar. Ô mãe, eu amo muito você. Muito obrigado que você fez por mim nesses dias. Um beijo, muito te amo. Mamãe, a senhora tem ainda sonhos? Tenho sonhos, sim. Sempre quis trabalhar na área da saúde, né? Fazer enfermagem, mas Deus... Eu pude presenciar muitas coisas na enfermagem, que a pessoa ser enfermeira tem que ser muito forte, né? Falei, Deus, obrigada, porque eu acho que eu não ia aguentar certas coisas, mas hoje a mãe sempre pensa aí na parte da saúde, ou radiologia, ou fisioterapeuta, eu acho muito bonito, né? Eu gosto muito de trabalhar com criança. Então eu queria fazer a faculdade, né? Fazer algum curso especializado ali mais na parte de fisioterapia mesmo. Tô orando, né? Pedindo direção para Deus para que eu consiga. Mamãe, você vai concluir seus sonhos. Amém. Mãe, qual é o momento mais memorável que você já teve com a gente? Memorável. Eu acho que é a parte do nascimento, né? Assim, quando eu pude ser mãe e veio o primeiro, aí eu olhei pro olhinho dele quando eu amamentei, né? A parte do amamentar. Aí veio o segundo. Mas a parte assim, mais memorável que eu tenho com eles sempre, que eles sabem, toda vez que eles comemoram o aniversário, eu faço um café da manhã. E ali a gente bate um papo e conversa e fica ali sem ver o dia passar. Então é um momento que a gente tem mais memorável, né, Tânia? Que eles lembram desde pequeno, que a gente... Mãe, hoje esse ano vai ter um café? Então a gente já sabe. Fora do aniversário a gente sempre tem um café pra gente poder comemorar. Então é um momento que a gente tem ali nosso. Não importa se às vezes ninguém vê, mas é um momento nosso. Filha, filho e meu outro filho e eu. Sempre a gente tá ali juntinho. Sempre a gente faz tudo junto, né? Então o nosso momento memorável é lembrar os momentos que a gente tem sempre junto. Ser mãe é sempre sorrir. Às vezes você tá triste e eles vêm e te alegram. Então assim, não tenha medo. Porque eu não tive minha mãe, igual eu já falei aqui. Mas eu pude aprender a ser mãe. Eu pude aprender a criar eles praticamente sozinha, vamos se dizer. Te amo, mãe. Eu te amo, mãe. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Ô, Glória. Qual foi o momento mais difícil que você já enfrentou? No nascimento, né? Porque nós fomos ao hospital para fazer um exame de rotina, eu ainda grávida, de 38 semanas, e aí nós fomos para o hospital, né? O médico fez o exame, quando fez o exame, eu tive uma hemorragia, fomos, né?
aguardamos, ficamos na sala de espera esperando, fiz novamente o exame, deu mais uma hemorragia, fomos direto para cesárea. Quando você nasceu, eu já te contei, quando você nasceu roxa, sem respirar, totalmente roxa, não estava respirando. E aí o seu pai foi, pegou na sua mãozinha, começou a orar, assistindo o parto, você escarrou, só que você não ficou comigo, nos meus braços. Você teve que ir direto para semi-UTI. Foi direto para semi-UTI e lá você ficou 10 dias. Eu não pude ficar com você, eu não pude ficar te amamentando no quarto, não pude te trocar pela primeira vez. E esse foi um processo muito difícil, passou por, né, teve que raspar a cabecinha, eu vendo aquele processo todo, na gilete, furada do alto da cabeça até a planta dos pés, o bebê bem pequenininho. Eu acho que foi o momento mais difícil, foi esse. Mãe, teve alguma vez que você já chorou escondido? Muitas vezes. No seu caso foi questão de saúde, né? De ter que correr atrás por causa da questão da saúde. Pra mim nunca tá normal, né? Todo mundo fala assim, coloca coisa na sua cabeça, mas não é. A gente sabe os desafios, né? Uma pessoa que tem alguma dificuldade sofre. Então eu tive que aprender a me virar, ir para o hospital, correr atrás e aprender, né? Em tudo. Porque ela ficou internada, eu tive que ser forte, ser resistente, veio para casa, ensinar os princípios, escola, tudo. Então até hoje é um grande desafio para mim. É um grande desafio. Mãe, o que você queria que eu não esquecesse da senhora? Que eu acho que você não esquecesse de mim é a questão de como eu guerreio pelo seu bem. Eu luto pelo seu bem. Às vezes a mãe é chata, a mãe é cri-cri, a mãe é exigente, mas tudo que eu faço é sempre para ver o seu bem, né? Não sou aquela mãe que vai na escola brigar, mas sinto as dores, né? De quando acontece, de quando afeta você. Eu sinto as dores. Então, de você nunca esquecer que eu sempre serei uma leoa para te defender. E sempre lutarei, porque eu quero sempre o seu bem. É isso que eu quero que você nunca esqueça. Mãe, eu te amo.